Gravando, muito bom dia, pessoal. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos começando, que daqui a pouco o pessoal vai chegando, outros já mandaram mensagem. Tem uma galera lá da nossa turma que está até estudando para o exame da ordem, inclusive, né? Então, tem o pessoal que está na segunda fase, até duas alunas mandaram mensagem que estão já aí focadas na segunda fase, então aí se dedicando nesse final de semana. Então, não iria assistir, mas depois iria assistir a aula gravada de boa, tranquilo, né? Esse nosso encontro aqui, como a gente já sabe, ele ocorre, né? Toda aí a cada 15 dias e de maneira ao vivo, porém gravado também. Então, se porventura você precisar sair mais cedo aqui durante a nossa aula, ou então em um outro momento tem que revisar, quiser reassistir, de boa, pode fazer, fique tranquilo, tá bom? Beleza? Bom, povo, hoje nosso tema de aula, exame de ordem, tá? Que é isso? Vamos ver do zero como é que funciona esse negócio, né? Como é que é a prova da OAB, assim dizendo, né? Primeira fase e segunda fase, vamos explicar como é que funciona cada uma delas e também, o principal, a gente criar aqui estratégias para conseguir atingir de fato a nossa aprovação, beleza? Tranquilo? E aí, Josiane chegando por aqui, deixa eu só liberar ela aqui. Pronto. Então, meu povo, vamos lá começar a bater esse nosso centro, né? Da nossa aula de hoje. Josiane, muito bom dia, seja bem-vinda. Estamos começando agora, tá? Meu povo, o que é o exame da ordem? Só para a gente poder de cara já ter pelo menos uma noção, né? Todo mundo sabe o que é a prova da OAB que a gente vai fazer ao final do curso. Professor, primeira pergunta, eu devo fazer essa prova? O senhor indica? Eu não quero fazer, eu quero só o diploma de advogado, de bacharel em direito, né? De fato, meu povo, o exame da ordem, a gente tendo que fazer essa prova, na verdade, a gente necessita fazer essa prova para conseguir tirar a nossa carteirinha e automaticamente a gente poder ir advogar, né? É um exame de capacidade técnica, né? Assim dizendo. Essa prova, só para a gente poder entender, ela é uma prova que contém duas fases. Primeira fase, uma prova totalmente de marcar, não há nada subjetivo, apenas de marcar. São 80 questões. Vixe, Maria, professor, isso tudo? Isso tudo, né? E aí, dentro dessas 80 questões, eles abordam literalmente todas as matérias praticamente que a gente estuda na faculdade. Então, você vai encontrar aí filosofia, você vai encontrar questões de direito do consumidor, direitos humanos, estatuto da criança, do adolescente, vai encontrar direito empresarial, direito tributário, direito internacional, direito civil, direito de trabalho, processo de trabalho, constitucional, administrativo, penal, processo penal. Então, além disso, o código de ética, né? E o estatuto da OAB. Então, povo, a gente está falando aí de diversas matérias que vão estar dentro dessas 80 questões. Então, isso é a primeira fase, que é o que a gente chama do exame da ordem. Mas voltando, então, antes de a gente adentrar, né, ao próprio exame, propriamente a prova em si, como é que funciona, voltando à pergunta, professor, o senhor acha que eu devo fazer essa prova, né? Ou então, eu estou me formando, eu faço, não faço, ou então não quero. Eu acho, na minha opinião, que todo mundo que faz a faculdade de Direito deve fazer o exame da ordem, né? E, para óbvio, a gente buscar a nossa aprovação. Por que que eu falo isso? Porque eu já disse, né? Eu tenho alguns colegas que se formaram comigo, não quiseram optar pelo exame da ordem, e já muitas vezes me contrataram para fazer algo que eles já sabem fazer, né? Porque eles estudaram junto comigo, só que não tiraram o exame da OAB, não fizeram a carteirinha, na verdade, não fizeram o exame para tirar a carteirinha, né? Na verdade. Então, a gente tem um conhecimento técnico, a gente passa 5 anos em uma faculdade, e aí, para chegar no final, não tem que fazer a prova? Não tem sentido, meu povo. Então, vamos fazer, tá? Então, indico sim fazer. Dúvida primeiro, professor, a partir de qual semestre eu posso fazer essa prova? Né? Pessoal, os editais, né, principalmente aí durante pandemia e pós-pandemia, tiveram aí alguns ajustes, né? Fizeram alguns ajustes, em especial quanto ao período de inscrição, tá? Foi uma grande novidade que surgiu aí durante a pandemia e pós-pandemia também, tá? O que que eles fizeram? Agora, quem está no oitavo semestre pode se inscrever desde que seja na virada, ou seja, geralmente a prova do meio do ano ou do final do ano, né? Porque aí você está na virada, porque no dia da prova você já vai estar no nono semestre. Então, é esse o requisito que eles colocaram no edital. Pode se inscrever no oitavo
porém na virada do semestre, ou seja, quando você for fazer a prova, na primeira fase, você já vai ter que estar dentro do nono semestre, tá? Então, isso é o período de inscrição. Por quê? Porque só pode aí resguardar a sua carteirinha no nono semestre ou último ano da faculdade. Como assim? Bom, a grande maioria, 99% dos cursos de direito são 10 semestres. Então, o último ano seria o nono e o décimo. Então, o nono, beleza, entendi. Agora, existem cursos de direito, eu vou dar um grande exemplo, a Unifor da vida, né? A Unifor lá são 11 semestres. Então, o nono não é o último ano. Para quem estuda na Unifor e segue realmente todo o fluxo semestral, o último ano é o décimo semestre, porque lá tem o décimo e o décimo primeiro, tá? Então, mas via de regra, de maneira muito geralzona, no nono semestre, eu já posso, portanto, fazer esse exame, e caso eu venha passar, fica ali assegurada aquela minha carteirinha da OAB, beleza? Tranquilo? Então, inscrições no oitavo eu posso fazer, mas eu tenho que, no dia da prova, já estar, portanto, no nono. É o requisito que eles estão colocando, pelo menos colocaram no edital passado e no edital dado começo do ano, que foi na virada também da pandemia, né? Aquele retorno das provas. Então, foi uma novidade, vamos ver se vai se manter essa questão aí nas inscrições. Beleza? Prova, então, eu tenho que estar no nono. Professor, são quantas provas? Eu posso fazer uma prova, vai que eu não passo. Se eu não passar, o que acontece, né? São quantas provas? Posso repetir? É uma prova só? Não, calma. Durante o ano, a gente tem em média 3 provas da OAB, tá? Justamente, vamos trabalhar aqui, se a gente fosse dividir 12 meses por 3, daria 4 meses, que é mais ou menos uma duração de um exame completo. Ou seja, primeira fase e segunda fase. Então, geralmente são 2 meses para cada. 2 meses para a primeira fase, 2 meses para a segunda fase, tá? Então, temos aí 3 exames por ano. Então, se você fizer um exame e não passar, não tem problema. Pode fazer o segundo, pode fazer o terceiro, tá? Não tem problema nenhum, tá? Eu, inclusive, na minha prova da OAB, eu fiz a primeira vez, né? Deixa eu só liberar aqui para a Priscila. Eu fiz o meu primeiro exame, eu estava no nono semestre, acabado de entrar no nono semestre, e aí eu quis fazer o exame da ordem. E aí, Priscila, bom dia, tudo bom? Eu quis fazer o exame da ordem, sem ter terminado ainda a faculdade, sem ter visto todas as cadeiras, mas eu fiz para ver o que daria, né? Fiz o exame e aí acertei 39. Por uma eu não passei, mas eu não tinha estudado realmente nada. Eu fui fazer, vou fazer porque que dá, né? Do jeito que eu tô aqui. E aí eu vi que não dava para você fazer uma prova como essa sem de fato estudar. Não dá, meu povo. Nem adianta ir com esse pensamento, eu vou fazer do jeito. Cara, você pode até fazer, beleza. Mas o ideal é você dar uma lida, dar uma estudada recapitulada. Muita coisa eu não me lembrava, realmente, que são muitos assuntos, como nós já começamos aqui a falar. Então, na segunda tentativa, né, depois de ter tentado ser o bichão, né, querendo fazer tudo sozinho, né, deixa que eu faço sem estudar. Tá aí, me lasquei. O que eu fiz? Não, vou estudar aqui, vamos ver como é que é essa prova, estudar como é que a banca ela pensa, que é o que a gente vai conversar muito hoje, e aí deu tudo certo. Primeira fase, acho que eu passei com 52, eu acho, questões, a segunda fase foi com 9 e pouco também, na de direito do trabalho que eu fiz, mas vamos já falar sobre isso, tá? Então, primeira fase, meu povo, tá aí 80 questões que nos espera, tá? Isso no final do curso, tá, pessoal? No nono semestre, eu posso fazer e assegurar a minha carteirinha da OAB, tá? Tem em média, como eu disse, mais ou menos 3 exames por ano, tá? E aí nós temos um negócio legal, que se chama também a tal da repescagem, que eu vou já falar quando eu for entrar no assunto da segunda fase. Então, segura aí esse ponto da repescagem da OAB. Vou explicar para vocês como é que isso funciona e depois a gente vê como é que funciona, como é que é na prática isso, tá? Então, primeiro ponto, nós temos a primeira fase. Essa primeira fase, como nós conversamos, temos aí diversas matérias, né? Mais variadas. Vai desde a filosofia do direito até código de ética, tributário ou empresarial, todas as matérias caem no exame da ordem, tá? Dessas 80 questões, quantas eu tenho que acertar, professor? 40. Ou seja, a metade da prova. Ah, professor, moleza. Metade, de boa. É não, meu povo.
O negócio, o buraco é mais embaixo, né? São muitas matérias. A dificuldade do exame da ordem não é em si as questões como um todo. Se você for pegar, às vezes, a questão isolada, hoje, de boa, você pega essa questão, você vê que, tipo, porra, a questão ela não é tão complicada. Existem questões complicadas? Existem, de boa. Mas o grande grosso da matéria como um todo não são questões complicadas. Tá? O problema da prova, na minha opinião, é porque, como são muitas matérias, fora a questão emocional, você tá ali, aquela pressão toda, aquela situação, e o cansaço da prova, porque queira ou não queira, a gente tá falando de 80 questões, é tipo assim, tipo Enem, né? Tipo Enem da vida, quando a gente, no ensino médio. É uma prova cansativa, cara. E eu acho até mais densa que o Enem, porque são conteúdos densos, né? Então, a filosofia, até o Renan botou, até a filosofia, povo. Então, são conteúdos dentro, muitas leis, muitos códigos para a gente se lembrar na hora. Então, você acaba que muitas vezes passa despercebido. Por quê? Porque o exame da ordem, eles amam colocar, eu vou já mostrar aqui para vocês mais ou menos, questões praticamente com itens quase que iguais. Via de regra, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A prova da Bela gosta de colocar dois itens muito próximos, muito parecidos. Tipo o item A e o item C, o item B e o item D. São praticamente muito parecidos. Então, você fica até na dúvida, porque muda uma palavra ou outra, né? Então, já dou a palavra, Renan. E aí, então, essa é uma dificuldade que nós temos no exame, né? De fato, que eu percebi, aí lasca, né? E é justamente nesse detalhezinho. Às vezes você fica, rapaz, calma aí. Eu sei que é uma dessas duas. Agora, qual dessas duas? Então, é assim, geralmente isso aí é complicado. Então, das 80 questões, meu povo, 40 eu tenho que acertar para eu estar apto na segunda fase. Antes disso, manda lá, Renan. Inclusive, até quando você sabe o conteúdo direitinho, por exemplo, Sim. minha área que eu gosto mais é civil, processo civil. Uhum. Eu não posso querer saber, assim como todos os colegas, de todas as matérias, porque não tem como um clínico geral do direito. Aí eu pegar a prova de processo civil, pô, deixa eu ver como foi processo civil naquela passada. Sim. Abri a prova. A prova de processo civil, para quem gosta, estava muito boa. Eu resolvi e, felizmente, consegui acertar as 7 questões. Olha Que aí. não são conteúdos difíceis. Sim, Você, é sim, só sim, sim, você sim, realmente ter aquela afinidade ao conteúdo. Agora, eu fui para sim. penal, ah, meu Pronto, amigo, já aí é. já derrubou. É o que eu disse. Então, de fato, meu povo, assim, quando você pega o exame, as questões, ainda mais aquela que você tem mais afinidade, e esse é um ponto que eu vou já falar, porque a nossa meta é atingir as 40 questões, beleza? Concorda? Então, é, 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 a ideia é você até partir, Renan, a grande estratégia, eu sempre falo isso nos cursinhos do pessoal, é você partir para as questões que você tem mais afinidade. O que eu vejo muita gente nos cursinhos, ou então a gente quando está ainda se deparando sobre a prova, né? Eu mesmo, quando fui fazer meu exame da ordem, primeira prova, eu cheguei, né? Quando fui começar a estudar, que eu falei, não passei na primeira, né? Que eu fiz sem estudar, de boa, vou estudar agora. Tradicional, como na faculdade. Vou lá, vou estudar direito penal. Aí eu fui lá na biblioteca da faculdade, aluguei o livro de direito penal. Meu amigo, só direito penal um é dessa grossura. Mas eu com a cabeça fechada, né, de querer estudar igual faculdade, porque a gente não estuda igual faculdade para OAB, não estuda. Esse é o primeiro grande erro que o pessoal faz, é querer ler toda a teoria, porque a gente está acostumado com isso, em querer fazer uma prova, estuda a teoria, faz a prova, estuda a teoria, faz a prova. Não é assim, pô. Infelizmente a gente só aprende isso quando quebra a cabeça mesmo, né? Quebra a cara. E assim eu fui. Eu peguei o livro de Direito Penal 1, vou começar a penar um, vou começar a estudar. Todo dia eu vou estudar aqui tantas páginas, botei lá 50 páginas. Mas, pô, você fica doido, só lendo. E você vai lendo doutrina, porque eu peguei o livro pesado mesmo de doutrina. Há assuntos que você não lembra, aí você começa a ficar nervoso, vixe, será que vai dar tempo? Passa uma semana, tu não saiu ainda do primeiro capítulo do direito penal. Aí eu parei, falei assim, não, calma aí, tem alguma coisa de errado. Não vai dar tempo de eu estudar até o dia da prova todas as matérias. Se eu, no primeira semana, não terminei ainda nem o primeiro capítulo de penal, pô. Peguei o livro do Greco lá, do Rogério Greco.
Não saí nem do primeiro ponto. Tá alguma coisa de errada. Mas mesmo assim, ainda viciado naquele negócio de ter que ter a teoria, né? De buscar a teoria, eu falei, não, vou comprar, porque não sei se vocês já viram, né? Tem os livros de teorias da OAB, né? Então, é um livrão dessa grossura, né? Com toda a matéria mais ou menos resumida. Toda a matéria resumida. Todo o livro de doutrina para a primeira fase, tá? Inclusive, pessoal, no final aqui da nossa aula, eu vou mandar lá no grupo 2 livros para vocês. O livro de doutrina completa, todos os assuntos de maneira resumida, tá? Para quem gosta. E o livro de questões, tá? Então, no final da aula, eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo, beleza? Isso em PDF, tá? Então, eu comprei esse livro de teoria. Tem todas as teorias. É dessa grossura aqui o livro, né? Eu nem tenho mais aqui na minha biblioteca. Passou a AB, eu joguei, foi tudo fora. Não quero mais esse livro, uma confusão, aquela coisa que você fica logo libertado, né? Joguei tudo fora. E aí, eu comprei esse livro de questão, de teoria. Peguei o livro todinho, vi lá, sei lá, 1.000 páginas. 1.000 páginas tinha o livro. Eu falei, rapaz, se eu ler aqui 40 páginas por dia, vai dar certo até o dia da prova. Enfim, aquelas contas que a gente faz, né? Primeiro dia, show de bola. Li lá as 40 páginas. Segundo dia, porra, 40 páginas, pô, você começa a ficar cansado, né? Toda hora, primeiro dia foi. Segundo dia também. Terceiro dia, eu já lia, já não entendia mais o que estava lendo. Quarto dia, eu lendo, quinto dia eu fiquei sem saco. Eu, pelo menos, e aí eu acho que também isso varia muito de aluno para aluno, né? De pessoa para pessoa. Mas eu tenho um negócio que passou de 1 hora de leitura, eu já não me concentro mais. Então, eu sou aquele que, em 1 hora, eu tô lendo ali, show de bola. Você pode botar, que eu tô entendendo tudo. Passou de 1 hora de leitura, meu amigo, é complicado para mim. Eu não consigo mais me concentrar, fica aquele negócio. Então, não adianta. Então, eu comecei a ver que aquilo estava me cansando, cara. Daquele estudo tradicional, que nem a gente estudava para prova, lá na faculdade. E aí eu falei, cara, tá errado mais uma vez a forma que eu tô estudando. Então, a primeira vez eu peguei os livros da OAB, aí que tá errado mesmo. Segundo, eu comprei o livro de doutrina completo. Pô, fui tentar ler tudo, porque você vai com aquele pensamento, né? Ler para fazer a prova, né? E aí eu cheguei, não, tá errado isso aqui. Aí eu comecei a ver vídeos e vídeos no YouTube, comecei a pesquisar, rapaz, como é que eu estudo para essa prova. Comecei a conversar com amigos que já tinham passado. Meu povo, como é que eu estudo? Estou estudando errado, eu acho, porque eu não consigo mais. Eu tô, sei lá, há 1 semana ainda no direito administrativo. Não dá tempo de terminar toda a matéria, porque você para relembrar, faz um esquema, faz um resumo. Aí eu comecei a ver que a galera estudava muito por questões. Aí eu falei, cara, como é que eu estudo por questões? Como é que eu faço isso? Comecei a fazer as questões, né? E aí eu comprei, na época, não tinha muito ainda livro assim, PDF, né, disponível, né, na internet. Então tinha eu comprei o livro, né, propriamente dito. Na época nem foi o livro mesmo, eu não tinha dinheiro para comprar o livro, então eu comprei a Xerox. Tinha uma Xerox, já tem, lá no centro, né, que tem todos os livros, meu povo, de direito, se vocês imaginarem. E o cara tem todos os livros de direito, todos. Se você imaginar, ele tem. E é atualizado, viu? Tanto é que se você levar um livro atualizado que ele não tenha, você pode escolher qualquer outra Xerox de graça. Depois eu passo até o contato para vocês dele, viu? Xerox da Agostinho, né? Famoso lá no centro. Então, povo, eu comprei lá, de fato, o livro das 5.000 questões comentadas. Professor, que livro é esse? Vou mostrar logo para vocês aqui. Deixa eu botar aqui a tela para compartilhar. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo liberar para vocês aqui. Calma aí. Ele não libera. Sem problema. Deixa eu ver se eu consigo então botar aqui uma aba. Ver se agora vai. Égua também não.
Tô só tentando ver aqui, pessoal, se eu consigo compartilhar aqui a minha tela, mas não tô conseguindo. Tá dando um errozinho aqui. Hum, Só um segundo, tentar mais uma vez aqui. Se não conseguir, aí deixa que depois eu mostro pra vocês. Tá dando um errozinho no meu computador aqui. Não tá liberando. Beleza, de boa. Depois eu mostro pra vocês. Mas eu vou mandar de toda forma lá no nosso grupo. De toda forma eu vou mandar lá. Mas é o livro. Deixa eu tirar aqui então aqui no celular, porque não tá dando erro na minha apresentação de mostrar uma tela para vocês. Mas o livrozinho clássico, tá? Das 5.000 questões da OAB. Essa aqui, ó. Só mostrar aqui a foto que vocês vão saber qual é, com certeza. Calma aí. Pronto. Vou mandar esse livro para vocês, tá? Vou mandar aqui no celular, ó. Tá um pouco ruim de compartilhar. Mas o livrozinho das 5.000 questões da OAB, eu vou mandar esse livro para vocês. E aí eu então comprei esse livro, né? E comecei a fazer as questões. E aí, meu povo, realmente foi aquilo ali, foi libertador. Por isso que eu falo muito para vocês fazerem questões para o exame. Tem que fazer questões. Professor, a teoria, eu vou mandar o livro de teoria para vocês também. A teoria, eu tenho que ler, olha, bora lá, vamos começar a falar de estratégia agora para o nosso exame. A teoria, eu acho que você, se você quiser ler, eu comprei o livro para nada, não peguei. Eu, Márcio, não peguei no livro, porque eu vou já ensinar como é que eu fiz para vocês. E aí, mas se você quiser dar uma lida, eu indico esses livros de resumos de teoria, que eu vou mandar para vocês esse livro, vou mandar um. Por quê? Porque eles são resumidos e realmente só mostram aquilo que cai, né? E eu só iria ver uma teoria se eu realmente não lembrasse de jeito nenhum de uma teoria, sei lá, de alguma doutrina que apareceu numa questão e eu quisesse ali revisar. Então, eu só usaria nesses casos. Eu, Márcio, fiz dessa forma, né? Porque, pessoal, é muito engraçado. Você pensa que não, você pensa que não vai se lembrar, você acha, ah, não, eu tenho que revisar tudo, não vai dar certo, não me lembro. Você pensa isso. Mas, cara, o nosso cérebro é fantástico o negócio. Você começa a fazer umas questões, você vai falar assim, rapaz, eu já vi isso aqui em algum canto. Alguma aula eu assisti sobre isso. Alguma coisa me diz que é esse item. É invocado isso. Então você começa meio que a relembrar alguns conceitos interessantes. Mas aí vem o grande X da questão. Como é que eu faço então para estudar por essas questões? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse livro de 5.000 questões que eu vou mandar para vocês, tá? Peguei esse livro e comecei a fazer as questões. Paf, paf, paf. Só que eu não fazia na ordem do livro. Por que eu só vou fazer na ordem do livro? Na verdade, eu comecei. Eu sou muito assim, fazer tudo pela ordem, né? Eu sou muito esquematizado no negócio. Aí eu falei, vou começar a fazer o livro da primeira questão. 10 questões por dia. Sou tudo assim, todo metódico, né? 10 questões por dia. Tá. Meu povo, eu tava já 2, 3 dias na mesma matéria. Então eu falei, também tá errado estudar dessa forma. Vou então fazer 10 questões de administrativo, 10 de constitucional, 10 de direito empresarial, 10 de não sei o quê. Então, eu diversifiquei durante aquele meu dia várias matérias. Mas, professor, uma dúvida: como é que eu estudo por questões? Esse é o grande X. Como é que eu estudo por questões? Por quê, meu povo? Porque as questões não é só chegar e fazer a questão. Ah, vou ler aqui o enunciado. Ah, item B. Acertei. Show de bola. Morreu. Vamos para a próxima. Não, não é assim não. Ah, li aqui o enunciado, marquei o item C. Errei. Ah, na próxima vai. Não, não é assim que se estuda. Errando ou acertando, show de bola. Acertei, maravilha. Errei também, não tem problema. Você tem que aprender a estudar por questões. E como é que eu estudo por questões? Você vai ler o enunciado, vai ler os itens, vai marcar o que você acha que é o correto. Ah, não sei.
Algum item você vai se deparar. Para mim, você tem que ter alguma opinião sobre aquilo ali. Eu acho que esse item aqui, eu acho que é o mais correto. Eu acho, na minha opinião. Pô, beleza. Marca ele. Ou então bota do lado só. Eu fazia assim, eu botava do lado um V, né? Pronto, eu acho que o item é esse. O que eu fazia? Esse livro que eu vou mandar para vocês, eles são 5.000 questões comentadas. Todas comentadas. Então, o que eu fazia? Eu ia ler o comentário. Primeiro, óbvio, eu vi o gabarito. Ah, marquei o item B. Mas o gabarito era a letra A. Vixe, errei. Vamos desesperar? Não. Não é para se desesperar. Você está estudando por questões. Então, como é que a gente faz? Vamos ler os comentários. O comentário, meu povo, é item por item. Ele explica por que aquele item está errado, por que o item B está, o item A está correto, por que o B está errado, por que o C está errado e o D está errado. Então, os comentários ele explica isso. E aí, professor, o senhor lia tudo? Lia. Sabe por quê? Porque quando ele explica o que está certo e o que está errado, automaticamente ele está revisando o conteúdo ali com você. Então, eu lia o enunciado, fazia a questão. Ah, item B, para mim, é o item correto. Bora ler o comentário? Bora. Bora ver o gabarito antes? Bora. Errei. Não tem problema. Vamos ver por que não é o B, que eu pensei que era o correto. Por quê? Aí você vai lá o comentário. Ah, rapaz, eu não me lembrava desse detalhe. Beleza. De boa. Show de bola. O que eu, Márcio, criei? Agora aqui, meu povo, isso aqui é uma forma que eu desenvolvi, né, para os meus estudos e a dica que eu sempre passo. Isso foi a primeira questão que eu fiz, né? Então, beleza, tá certo, tranquilo. Já entendi por que eu errei. De boa. Vou ler de novo a questão e aí sim, intuitivamente, porque eu já vi o gabarito, já vi o comentário, já sei qual é a resposta correta. É assim que a gente estuda por questões. Então você fala assim: por que eu errei o item B? Porque não me lembrei disso aqui. O que eu fazia, Márcio? Márcio, eu pegava um marca-textozinho, ó, amarelo, porque era no papel, né? Eu pegava o marca-textozinho e grifava a resposta correta. Viu, professor? A resposta correta é. Qual era o gabarito? Item A. Pronto. Eu grifava o item A com marca-texto. Marca-textozinho, grifava o item A. Beleza? Beleza. Mas por que eu fazia isso? Porque eu comecei a ver que, beleza, fiz lá a questão, de boa, tranquilo. Isso, aí lá ele aparece até qual é o dia da prova, qual é o exame. Tipo assim, OAB 2018, OAB 2019, OAB 2021, 22, lá aparece. Geralmente até na ordem, né? Eles trazem da mais recente para mais antiga. 2022, exemplo, caiu a questão X. Tá, que eu errei. De boa, não vou me desesperar, não é o momento. Aqui é um treinamento. Beleza. Quando eu ia para a segunda questão, que caiu em 2018, o mesmo tema, eu via que a questão praticamente, tinha a mesma pegada. Não era, óbvio, a mesma questão. Mas ela tinha, às vezes, a mesma pergunta, ou por trás daquela pergunta tinha a mesma resposta. Então eu comecei a ver que a ideia da banca, ela se repete. Professor? É. A banca, ela repete muita coisa. A banca, na verdade, pessoal, ela começa a ter uma forma de pensamento. Não é à toa que hoje, agora, como professor de cursinho, a gente acerta as questões. Vale, professor, prever, não é que a gente, óbvio, a gente prevê, né? A gente não sabe como é que é a prova. Mas a gente consegue fazer, vendo a banca, como que ela gosta de pensar. Como ela gosta de cobrar. Então, por exemplo, clássico exemplozinho. Lá no meu Instagram, eu postei, na última prova, o aulão de véspera lá do JUS. Eu só postei 2, porque tem mais 2 vídeos que eu ainda vou postar. Que foram literalmente as questões iguais ao que eu falei. Aí o professor Márcio prevê a questão. Não. A gente tem um estudo das provas que você consegue. Mas como é que eu sei isso?
por meio das questões. Porque quando a gente pega as questões, a gente começa a ver como que a banca ela gosta de pensar. Então, o que que eu desenvolvi? Isso foi o meu estudo, tá, pessoal? Foi o meu. Eu, então, percebi que as questões repetiam. Óbvio, não a mesma pergunta, mas a mesma ideia. Então, eu pegava a questão, item A ou item correto, eu grifava o item A todinho. Só o item A, professor? Só. Por quê? Porque era a resposta correta. Então, eu comecei a ter, durante todo aquele caderno, aqueles cadernos de questões, várias respostas grifadas em amarelo. Por quê? Porque como as questões se repetiam, a ideia se repetia, muitas vezes até praticamente a mesma questão, praticamente, as respostas automaticamente se repetiam. Concorda? E detalhe, a resposta que a banca disse que era correta. Ou seja, a banca expressava por meio daquele gabarito como que ela pensava. Então, o que acontece? Eu comecei a ter nas minhas no meu caderno lá, né, no meu livro lá de 5.000 questões, várias respostas da banca. O que eu fiz? Fiz isso em todas as matérias, penal, civil, não sei o quê, fazendo as questões e marcando a resposta correta. Fazendo questões e marcando a resposta correta. Se eu acertasse ou não, não tem problema. Eu fazia sempre essa sequência. Lia o enunciado, pegava o gabarito, lia as questões, respondia e lia o comentário. Ah, acertei. Beleza. Grifava a resposta que eu tinha marcado, que eu tinha acertado. Ah, errei. Não tem problema. Eu grifava também a resposta que eu tinha, de fato, que eu não tinha marcado, que era o correto. Professor, o senhor, já dou a palavra, né? O senhor marcava a que tu tinha errado? Não. Eu vou estudar um item errado? Não. Mas eu li o comentário. Então, diante disso, pessoal, eu comecei a ter um conjunto de respostas corretas, assim dizendo. Então, eu comecei a resolver as questões. Eu vou já explicar quais que eu comecei a resolver primeiro. Bora, Renan, manda lá, cara. O que eu tô fazendo, que eu saquei, Uhum, foi o seguinte, eu faço a questão, eu grifo também, para não deixar aquele X nela. uhum. Às vezes eu risco para poder demonstrar que foi que eu marquei, Perfeito. depois faço o coisa. Aí eu boto, sei lá, eu vou lendo a questão, ah, não, essa Sim, letra tá errada por causa desse não aqui. Aí eu perfeito. circulo não. Eu vou para B, não, a B tá errada porque disse que o ônus da prova é automático, a inversão, não é. Certo. Truco, Perfeito. truco. Aí eu vou fazendo essa eliminação. Que eu vejo, porque de cara tem duas absurdas. Aí você fica Pronto. com duas, você já Falou fica tudo, é. Aí eu chuto uma dessas duas, se eu não souber. Ah, eu vou aqui. Uhum. Na minha opinião, o que é mais lógico, porque direito é muito isso, é lógica e Pronto. lógica e É. direito. Eu acho que É. mais lógica é essa daqui, tu que marquei. Uhum. Gabarito. Vixe, não é essa. É o que eu Sim. faço. Que eu comecei a fazer agora, que eu tô até organizando essa. Que eu tinha resolvido Matéria. umas outras Sim. antes. Entendi. Eu peguei um papel, uma caneta, eu escrevo de azul, Hum. é a que eu marquei. Certo. E se tiver algum erro, eu boto de preto. Na verdade, era Entendi. desse jeito. Aí, Entendi. se eu tiver acertado aí, eu escrevo a resposta da questão na papel. Entendi. Aí, como Entendi. fica? Fica um, a resposta dá um. Uhum. Vou pegar um exemplo aqui. A resposta dá um. Nas disposições do CPC, aplicam-se supletivo e subsidiariamente ao Código Penal, do processo penal. Aí fica um, esse enunciado. Dois, Sim. outro enunciado. Três, outro enunciado. Aí eu crio um papel de tópicos, que eu vou ler e vou pegando as próprias respostas e o que vem caindo na prova, que a gente identifica os Entendi. conteúdos. Boa. Boa. Eu fazia algo muito parecido, Renan, com isso daí. Porque essas questões que eu grifava em amarelo, eu botava no meu caderno. Eu copiava no meu caderno. Parecido com o que tu tá fazendo. Então eu pegava, por exemplo, sei lá, pegar aqui, folha de caderno. Pega aqui folha de, tipo, fichário, né? E eu escrevia as respostas que eu grifava. Olha só. Eu li, olha como é que você estuda por questões, meu povo.
É assim que se estuda por questão, não é? Chegou, fez e acabou. Não, não é assim não, cara. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena. É que nem o Renan tá fazendo aí, ó. Mesma pegada. Então, eu fazia a questão, grifava o item B, o item correto. Beleza. Aí eu pegava esse item correto e eu copiava, criava vários cadernos de matérias e eu copiava esse item D. Copiava. À mão. O mesmo item. Cara, é porque eu não tenho mais aqui o caderninho. Mas se eu tivesse, eu ia mostrar para vocês. No final de uma semana, no final de uma semana, eu tinha praticamente um livro de respostas corretas. Olha só que interessante. Eu fiz isso. Eu tinha um caderno de respostas corretas. Concorda? Que eu copiava as respostas corretas para cá. Então eu tinha um caderno de respostas corretas. É porque eu não tenho mais esse caderno para mostrar para vocês. Mas eu tinha um caderninho de respostas corretas. Então, eu comecei a fazer essas questões. Professor, agora sim, o senhor fazia todas as questões? O senhor dava o gás em todas as matérias? Como é que eu faço isso? São muitas matérias. Aí que a gente entra na grande estratégia do negócio. Presta atenção. Presta atenção. A prova do OAB, pessoal, ela tem, historicamente, as matérias divididas em números de questões. Está previsto no edital isso? Tá, não. Mas a prova, há 30 anos, é dessa forma de divisão. Então, a gente já se baseia por isso, tá? Então, como é que funciona a prova? Como é que funciona essa questão da, das questões, né? Das disciplinas, de fato. Como é que acontece? O povo, bora lá para a gente poder aqui já criar uma estratégia nossa. Deixa eu ver se eu consigo aqui mais uma vez. Eu vou tentar aqui, porque eu sou teimoso mesmo. Vamos ver se eu consigo aqui colocar, pelo menos, eu acho que eu consigo aqui. Se eu entrar no Gmail aqui, só um segundo, que eu vou fazer um negócio aqui que eu acho que vai dar certo. Deixa eu botar aqui em apresentação, ou melhor, em documentos, que eu acho que eu consigo fazer um negócio online e mostrar para vocês. Calma aí. Quase certeza que vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Opa, vai dar certo. Calma aí. Vai dar certo, certo. Aí, não disse que ia dar certo? Pronto, tá aí. Queria pelo menos ter um cadernozinho pra eu rabiscar, porque só eu falando, né, é ruim. Queria pelo menos ter um cadernozinho. Meu povo, é o seguinte. Eu vou botar aqui, ó. Questões da OAB. Questões. Opa. OAB. É o seguinte. As questões, nem todas as matérias são, assim dizendo, importantes. Como assim, professor? Nem toda é importante? Não, não é que nem todas são importantes. Na verdade, todas são, né? Tudo vale ponto, né? Mas nós temos que criar uma estratégia. Concorda comigo? A minha meta, a minha meta é o quê? Pelo menos 40 questões. Pelo menos. Concorda? Pelo menos. Acertar 40. Menos que isso, não vale. Mais do que isso, maravilha. E aí nós temos, então, que é o que eu vou mostrar para vocês, algumas matérias e questões. Bora ver aqui como é que funciona. Só para você ter noção. Ética. Ética nós temos 8 questões. Para 8 o quê? Fica mais rápido aqui, ó. 8 questões. Constitucional, nós temos 7 questões. Civil, 7 questões. Opa, deixa eu botar aqui a letra igual. 7 questões. Processo civil, vou botar todas aqui para vocês saberem quantas questões nós temos. 7 questões.
Administrativo, vou botar na ordem até. Administrativo. Nós temos 6 questões. Vou botar na ordem decrescente até. Penal, 6 questões. Opa. Processo penal, 6 questões. Trabalho, 5 questões. Tributário, agora o grupo das 5. Opa, calma aí. Tributário, 5 questões. Empresarial, 5 questões. E botar aqui processo. Processo do trabalho. 5 questões. Agora, pô, vem aqui, ó. Filosofia. 2 questões. Humanos, direitos humanos. 2 questões. Internacional. 2 questões. Ambiental. 2 questões. ECA. 2 questões. CDC. 2 questões. Ponto. E aí nós fechamos as 80 questões. Fiz, professor. Tem matéria, né? Tem. Não disse para vocês? Tem muita matéria? Entenda um detalhezinho importante. Tem muita matéria? Tem. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 matérias para nossa prova. Dá para saber tudo de tudo? Dá não. Nem vá querer tentar. Que não dá, meu povo. Não dá. É muita coisa, é muita matéria. Cada assunto desse é muito esmiuçado. Você sabe disso. É muita coisa aqui no meio. Muita coisa. Muito conteúdo. Então a gente precisa criar uma estratégia. Minha meta é acertar 40. Se eu tenho que acertar 40, você pensa comigo. Eu vou buscar as matérias que mais têm questões, concorda? Porque vai me jogar lá para cima, o mais próximo daquelas 40 questões. Ai, professor, é mesmo, ó. Então, o que eu vou querer que você... Ó, primeira estratégia, foi assim que eu montei a minha. Primeiro ponto, ética, ninguém pode abrir mão. Não pode abrir mão. Por quê? Porque é a principal matéria da prova. São 8 questões de ética. Principal matéria. Beleza? Eu vou dividir aqui essas disciplinas em blocos. Em blocos. Foi assim que eu fiz. Vou dividir em blocos. Para você entender a forma de estudar. Então, blocos que se casam. Por exemplo, civil e processo civil. Concorda? É uma matéria que se casa. Beleza, professor? Constitucional, eu vou colocar no bloco com administrativo. Penal, vou botar com processo penal. Trabalho, vou botar com processo trabalho, porque são blocos que se casam. Né? É a sua matéria e o processo, praticamente. Um segundo bloco, vou colocar aqui até com outra cor, vou considerar tributário e empresarial, que são as duas que vão ter ali 5 questões isoladas. E depois, o último bloco da galera de 2 questões. Beleza? Tá aqui, ó. A divisão que a gente fez. Ética, grupo 1, como se fosse, é a única que tem 8 questões. Um grupo 2, sei lá, se eu fosse dividir aqui, ó, grupo azul, são os casais, né? Constitucional puxa para administrativo. Civil puxa o processo civil. Penal puxa o processo penal. Trabalho puxa o processo trabalho. Beleza? Beleza. Tributário empresarial, então ali são as de 5 questões, uma até relacionada com a outra, e depois a bateria de 2 questões. Tranquilo? Tranquilo. Bora fazer aqui uma estratégia
para você ver como não é nada fora da realidade, nada fora do normal, a gente conseguir essa aprovação na OAB. Olha só a situação. Ética, constitucional, civil, penal, trabalho, tributário e assim vai. Os blocos, né? Pois bem. Ética, meu povo. Olha só o que eu vou fazer. Ética. As 8 questões. Por isso que a galera fala. Para você conseguir aprovação na OAB, o ideal é você se garantir em ética. Porque ela já te joga lá para cima. Tá. Vamos considerar que das 8 questões, você deu gás e acertou 6 questões. Olha aí, eu estou botando uma margem de erro de 2 questões para você. 2 questões, meu povo. Ou seja, eu posso errar 2. Geralmente a galera acerta as 8. Se não acerta as 8, erra só uma, porque não é uma prova difícil. Mas mesmo assim, eu estou te dando 2 questões de erro. 2 questões de erro. Beleza? Tranquilo? Show de bola? E assim que vai continuar a mesma pegada. 7 questões de constitucional, vou te dar, agora sim, presta atenção, vou fazer o seguinte aqui. Vou fazer o seguinte, para ficar melhor ainda. Desses blocos aqui, ó, desses casais azul, né? Escolha 2 blocos de sua afinidade. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma galera que não gosta, quem gosta do civil não gosta do penal, tá aí. O Renan deu exemplo. Cara, civil, processo civil, porra, eu adoro, mas penal não vou engolir. Não dá certo, não gosto. Beleza, tranquilo. Eu quero que você escolha 2 blocos desses de azul. 2 blocos. Vamos lá. Renan escolheu, sei lá, civil, processo civil. Renan disse aqui que curte civil, processo civil. Olha só que eu vou mostrar para vocês. Civil, processo civil. Já que é uma matéria que você tem afinidade, eu vou considerar que você vai tirar uma boa nota. Porque é uma matéria que você gosta. Você gosta de estudar. Beleza? Mas mesmo assim, eu vou te dar uma margem de erro de 2 questões. Então você pode ainda errar 2 questões. Então vamos lá. Você acertou 5 questões em civil e 5 questões em processo civil. Mas é uma matéria que você gosta. Você se garante nisso aqui. Você se garante. Por isso que eu estou falando. OAB tem uma estratégia de estudo, pessoal. Vou já mostrar para vocês aqui. Quando terminar isso aqui, vocês vão ver que eu vou, caralho, não sabia que tinha isso. Pronto. Mas só que eu preciso que você encontre agora uma matéria que você também curta. Eu, na minha prova, eu gostava de trabalho e processo de trabalho. E civil e processo civil. Então vamos fazer mais ou menos o que eu fiz. Então, ó, quero só mostrar para vocês que não é nada fora do normal, é porque a galera não tem estratégia. Eu estou pegando matérias que você gosta de estudar. Não estou te forçando a estudar uma coisa que você não gosta. As 5 questões, eu também errei 2. Olha aí a putaria. Eu estou te dando margem de erro. 2 questões. Matéria que você gosta, você gosta. Então, isso do que eu estou trabalhando com erro, mas a chance de você gabaritar, porque é o que eu disse, meu povo, as provas não são difíceis. Não são difíceis. O problema é que às vezes a pessoa ela segue uma ordem totalmente equivocada. Sai fazendo aleatória a prova. Vamos fazer que é aleatória, 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 aleatória. Não, não é assim. Calma, calma. Comece pelas questões que você gosta, que é isso que eu estou fazendo, ó. Eu estou dando uma margem de erro de 2 questões por cada, mas eu estou lhe dizendo, se você fizer essa prova das matérias que você gosta logo no começo, você acerta todas, você gabarita a prova. Renan já viu, pegou o processo civil, gabaritou, você gabarita, pô, porque é a matéria que você gosta, tem prazer em estudar. Então, ó, margem de erro de 2 questões nessas aqui. Tá, e aquela, professor, que eu não gosto, não sou muito simpatizante, como penal, não sou simpatizante do penal, não sou simpatizante, vou dar aqui um exemplo, mas isso aqui você vai adaptar, beleza? Você vai adaptar para aquilo que você gosta. Olha só, eu não sou simpatizante do constitucional e do administrativo, não sou simpatizante do penal e processo penal. Essa galera, o povo, eu vou te dar ainda metade da prova, ó, para tu acertar. Então, tipo assim, constitucional, vou botar 4 questões, administrativo, 3 questões. Penal,
3 questões. Processo penal, 3 questões. Ou seja, tá pouco grande. Metade da prova tu acertou só. Então, por isso que eu falo, você vai ter que se garantir nas que você gosta. Se tu não gosta dessa matéria, então se garanta. Nessa brincadeira que nós estamos aqui, nós temos 6 questões de ética, mais 4 de constitucional, mais 3 de administrativo, mais 5 de civil, mais 5 de processo, mais 3 de penal, mais 3 de processo penal, mais, cadê? 3 de trabalho, mais 3 de processo de trabalho. Só nisso aqui, ó. Só nisso aqui. Total. Sabe quanto tá dando? 35. Olha a putaria. Olha a putaria, povo. Quanto é que eu tenho que acertar? 40. Cara, eu tô praticamente passado. Sem muita dificuldade. O que eu tô dizendo, tem uma estratégia de estudo, cara, isso aqui. Não é só tu chegar e fazer. Eu não fiz, ó, isso aqui nada eu não fiz ainda. Eu não fiz nada disso. Não fiz, ó. Não fiz ainda a prova. Não fiz, esquece. Não fiz tributário, não fiz. Só fiz isso aqui, ó. Com margem de erro, viu? Eu tô dando margem de erro pra você. Tu pode errar duas, vou até colocar esses aqui, que são as que você não gosta, vou botar até de outra cor. Só pra você ver a noção, ó. São as que você não gosta. Pronto. Eu botei que você vai errar questões, olha aí. Botei pra você errar. Duas questões de ética. Isso na prática, pessoal, geralmente a galera não erra. A galera fecha a ética, geralmente. Geralmente. Mas eu tô botando que você vai errar duas. Peguei 2 blocos que vocês gostam. O bloco que eu gosto, eu posso errar duas. Eu tô botando erro, mas eu sei que na prática vocês não erram, porque vocês gostam dessa matéria. Mesmo assim, eu botei o erro lá. Vamos lá. Civil de 7, tu acertou 5. Processo de 7, tu acertou 5. Trabalho de 5, tu errou, acertou 3. Processo, 3. E as que você não gosta, rapaz, eu odeio constitucional. Odeio. Eu botei que tu errou a metade da prova. Metade da prova tu cagou o pau. A outra metade tu acertou pelo menos a metade da prova. Beleza? Nessa brincadeira, a gente tá fazendo 35 questões. Olha aí. 35, cara. Nessa brincadeira aqui, ó. Ainda falta isso aqui tudinho, ó. Pra quê? Pra eu acertar 5 questões só. Ou seja, presta atenção agora. Ou seja, vou botar aqui. Se eu acertar. Tem mais aqui, porque eu cortar aqui mais. Calma aí. Se consigo subir todo mundo. Bota só mais um. Calma aí. Pronto, ficou todo mundo. Ou seja, pessoal, falta 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 questões. De 22, eu tenho que acertar 5. Olha aí. Tá vendo como tem uma estratégia esse negócio? O problema é que a galera estuda errado. A galera estuda errado, que eu falo pra vocês, pô. A galera nos cursinhos eu vejo se mata por isso aqui, ó. Esse bloco verde. Cara, esse bloco verde não vai decidir nada da tua vida. Pode ir pra prova sem estudar eles. Pode ir, pode ir. Professor, não tem coragem não. Pois vá, eu não estudei nenhuma dessas. Não fiz nenhuma dessas aí. Não fiz. Como é que eu estudei isso aqui? Só no máximo fazendo questões. 10 questões eu acho que eu fiz em cada uma. Só pra dizer que eu fiz. Márcio, Manda, cara. Márcio, ainda mais. Os direitos humanos e a filosofia você lendo o texto, você tiver uma Pronto. interpretação, você fecha a filosofia, acerta as duas. E direitos humanos, às vezes a resposta tá na cara. Também. Mesma coisa. Vai Na falar sobre verdade, deficientes, aí tá lá, deficiente é pessoa capaz, parará, parará, de acordo com o Estatuto da sim, Pessoa, não sei o quê, Convenção de Nova York. Pronto, é só sim, matar. sim. É E só outra ir pela coisa, qual dá mais e, direitos à pessoa. e Renan, Isso. cara, esses temas em verde, os temas em verde, a maioria desses que estão em verde, a maioria, como o Renan acabou de falar, pelo bom senso você consegue responder.
Todos esses que estão em verde, todos que estão em verde. Consumidor também. Você vai ler a questão, você fala, rapaz, eu posso não saber direito do consumidor decorado. Mas, sei lá, o cara comprou um celular, veio com defeito, porra, eu acho que tem que trocar. Eu acho que é um direito dele trocar. Ambiental, porra, esse cara tá fazendo a queimada, é uma área de proteção ambiental. Pode? Não, não, não pode. Internacional, como o Renan acabou de falar, eu posso não saber os tratados, mas pelo bom senso, a geopolítica, negócio de economia, tu consegue. Porra, calma aí. Então, eu tô te dando aqui, olha só, meu povo, é o que eu tô falando. Eu tô te mostrando aqui que não é nenhum bicho de sete cabeças, pô, OB. É porque falta estratégia. O mais importante da prova não são aqui, são esses aqui, ó. São as matérias mais importantes. Ética, constitucional, administrativo, civil, processo penal, trabalho, processo de trabalho. E eu tô te dando, como eu te disse, margem de erro. Todas elas. Nenhuma eu botei para você gabaritar, nenhuma. Eu botei alguma, botei não. E tu que ainda quer mais ainda, ó. Vamos lá. Tributário, eu vou botar aqui para você só uma questão. Um pouco grande. Empresarial, que você não sabe nem para onde é que vai, eu vou botar que você acertou uma questão. Filosofia, sei lá, uma questão. Humanos, vou botar aqui também. Uma questão. Uma questão e tudinho. Você acertou só uma. Que dá para acertar uma? Dá demais. O Renan até falou, dá até para você gabaritar, meu povo. Isso aqui. Se você gabaritar, ah, gabaritei, sei lá, consumidor. Pronto. Tu já pode errar a ECA. Sei lá, exemplo. Só para ter noção. Vou dar aqui um exemplo aqui, ó. 2. Já passou dos 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, 41. Passei. Consumidor 41 é não, ainda outra tem que mais aqui, você ó. souber. Oi? Consumidor é outra que se você souber o básico de Pronto. Você responsabilidade civil, responde. você faz a prova. Eu Que tô vai botando falar aqui. sobre um crime que É, deu uma alergia na mulher, vai mesma falar coisa. sobre Mesma imersão coisa. Se você pegar as obrigatória. questões, você vai ver. Exatamente isso que a gente acabou de falar. Eu tô botando aqui que você foi pra pouco grande, ó. Tributário empresarial foi pra pouco grande. Só acertou uma. E foi no chute, né? Uma em tributário e uma empresarial. Uma. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Mais oito. Você acaba de passar na prova com 43 questões. Aí? 43 questões. Se eu for somar isso aqui. Olha só. A margem que eu tô botando pra tudo. Botei que tu zerou a ECA, errou tudo, sabia porra nenhuma de criança e adolescente, que é outro que você consegue. Na verdade, como disse, essas em verde, meu povo, pelo bom senso a gente consegue responder. Pelo bom senso a gente consegue responder. De boa, prometo, juro por Deus. Se você pegar as questões, você vai ver. Aí você olhando o item, você fala, rapaz, isso pra onde é que vai? Não, isso aqui. A convenção, sei lá, de Paris, Tratado de Paris, rapaz, que porra é essa? Calma, leia a questão e pensa se fosse você lá. Tu acha que qual era, o que, que tu iria resolver disso aqui? Então, eu estou dando uma boa margem de erro. Vocês estão vendo? Passaríamos com 43 questões. Ainda tem 3 questões de folga aí. 40 a gente já passa. Então, eu estou trabalhando aqui com uma ideia de mínimo, meu povo. Mínimo, mínimo, mínimo. Óbvio que vocês vão decolar mais do que isso. Vão decolar mais do que isso. Tranquilo, tranquilo. Eu tenho Agora, total Márcio, convicção nisso. eu Manda, acho só cara. interessante você estudar pelaquela doutrina e Uhum. questão, ver Sim, videoaula também, porque às vezes ver uma videoaula vale mais do que 50 páginas que você lê num livro. sim, Para sim. a matéria que você vai fazer a segunda fase. Eu vou fazer em Perfeito, civil. Então, só vou estudar realmente com afinco, processo civil e civil para essa prova. Eu perfeito. só estudo o restante mais assim, atencioso, porque tem a faculdade, tenho fazer uma outra Sim, prova aí, sim, sim, sim. aí necessita. Mas necessidade mesmo de se aprofundar, só civil, processo civil e consumidor, que é a segunda Perfeito. fase do direito civil. Sim, que é porque cai. Tem coisa Perfeito. administrativa também. Perfeito, cara. Perfeita colocação. Então, tá vendo aqui, meu povo, quando eu tô falando? O que falta, na verdade, muitas vezes, aí você vê assim, ah, meu amigo tá, sei lá, é o 10º exame que ele faz, é o 5º exame que ele faz e não passa. É o se... Ele já parou pra pensar nisso aqui? A maioria nem sequer parou pra analisar. Tem gente que não sabe nem disso aqui, ó. Quantas questões tem em cada prova? Tem gente que nem sabe. Muitas pessoas não sabem, não sabem.
Quando eu mostro isso aqui, às vezes nos cursinhos aí da vida, a galera fica, vale, não sabia não. Já é o quinto exame que eu faço, eu não sabia disso não. Então, tem gente que vai fazer a prova, pô, sabe nem o que é a prova, sabe nem o que tá fazendo. Então, eu tô dando margem de erro considerável para você, tá vendo? Para mostrar que tudo é possível, pô. Não tem mistério. Mas a galera estuda errado. Então você tem que focar nesse primeiro bloco aqui, ó, que é o que te vai passar praticamente. É o que te bota lá quase com 40 questões, dá dando 35, cara. 35. Dá para fazer mais? Dá até para você passar de cara, só nesse primeiro bloco. O resto é só para curtir. Eu lembro quando eu fiz a minha prova, eu tinha fechado ética, civil e processo, acho que eu tinha fechado também. E trabalho e processo foi muito bom, porque eram só as matérias que eu mais curtia. Rapaz, eu surfava nessas aí. Eu fui com gosto. Eu praticamente tinha passado só nesse primeiro bloco. Que eu fiz 52. Aí, empresarial, né? Eu sempre fui bom, né? Assim, então, fechei empresarial. Então, mais 5. Rapaz, eu fui lá, eu fiz 50 e pouco, 52 questões, 53, eu acho. Então, por isso que eu falo. A gente se garantindo nesse primeiro bloco, pode ir com Deus, você vai-se embora. Vai longe. Vai longe, passa tranquilo. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui, pô, é estratégia de estudo. Estratégia. É assim que a gente tem que fazer para a prova da OAB. É focar nessas aqui. A restante também é interessante. Faz questões. Dá uma lida, assiste uma videoaula. Só para pegar uma aula de véspera, alguma coisa do gênero, sei lá, coisa assim. Que te dá pelo menos uma base para tu ir para a prova. Beleza? Isso que a gente está falando é a primeira fase. Primeira fase. Nós temos a segunda fase. Então, como é que funciona essa segunda fase? Porque não basta passar só na primeira, né? A gente tem que passar nas duas, não é isso? Acertei as 40 questões. Bora para a segunda. Segunda fase, você vai ter que escolher uma matéria. Aí é, professor? É, tem que escolher a matéria. Você pode escolher civil, penal, trabalho, constitucional, administrativo, administrativo, empresarial. Você pode escolher qualquer um desses aqui para a sua segunda fase. Tá. E o que cai na segunda fase? Como é que funciona a prova na segunda fase? São 80 questões também? São não. Segunda fase, meu povo, você vai se deparar com uma petição, mais 4 casos concretos. É isso que vai nos esperar na segunda fase. Uma petição, vou botar aqui certinho, uma petição e 4 casos concretos. Isso daqui vai valer 10 pontos. Divisão é bem de boa. Uma petição valendo 5, 4 casos concretos valendo 5. Quanto que eu preciso para passar? 6. Aprovação, aprovação, 6 pontos. 6 pontos. Aí é, professor. É. Então, assim, mesmo que eu cague o pau na petição, tu ainda consegue recuperar nas questões. Tu só não pode zerar alguma. Pronto. Você não pode zerar. Então, segunda fase, nós temos uma petição com 5, valendo 5 pontos. Petição, como, professor? Petição? Aí depende da área que você vai fazer, né? Cada área tem as suas especificidades. Então, civil, pode cair lá, sei lá, uma petição inicial, uma contestação, uma apelação, um agravo. Ah, lá no penal, sei lá, um habeas corpus, pode cair para você fazer. Algum recurso, alguma apelação de uma sentença que decretou a prisão. Trabalho, pode cair reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário. Na Constitucional, tua sei pode lá, ter.
Oi? Na tua época caiu o quê? Na minha foi contestação que caiu. Trabalho. Professor, Contestação. foi. Qual é que tu indica? Rapaz, como é que eu escolho essa minha fase? Eu sempre falo, escolha aquilo que você tem afinidade. Eu penso assim. Porque a galera às vezes vai assim, eu vou fazer trabalho. Por quê? Porque é o que cai menos. É o que tem menos peças. Realmente, na prática, realmente, trabalho nas provas, né, quando cai direito de trabalho na segunda fase, geralmente ele não muda muito a petição, porque não tem muita variância. Então, ou vai cair uma reclamação trabalhista, ou uma contestação, um recurso ordinário, recurso de revista ou um agravo. Não me recordo de cair o máximo uma ação de consignação, mas é um caso isolado. Mas geralmente fica rodando, ó, essas 5 petições. Cai Acho um, que depois cai outro, consignação depois é cai a outro. mais facinha, se vier cair. Como é que é? Consignação e pagamento é mais É, facinho, pronto, se mais vier facinho. cair. É. Eu Então, fiz prática simulada, trabalha com um cara lá de Teresina. sei. Disse essa mesma coisa aí. Igual, Uhum, igual. Consignação, cai uma vez ou outra, e quando cai, o povo faz festa. pronto. É isso que funciona na segunda fase de trabalho. Constitucional é mais aquelas peças, mandado de injunção, mandado de segurança, uma ação ordinária, constitucional, uma ADIM para você fazer. Administrativo, nem sei, nem me pergunto, não sei nem para onde é que vai. Não sei nem como é que é a prova de segunda fase. E empresarial, aí vai muito, cai muita parte de recuperação judicial, falência, ou então uma execução de um título extrajudicial, como um cheque, como uma duplicata, alguma coisa. Então, você pode escolher, você escolhe qual é a sua segunda fase. Como eu disse, eu sempre gosto de indicar aquilo que você tem mais afinidade. Porque, como eu falo, às vezes a galera vai, eu vou fazer constitucional porque é o que mais aprova. Cara, eu, Márcio, jamais faria constitucional. Porque eu não sei nem para onde é que vai. Público, não conte comigo. Direito público. Constitucional administrativo, não sei nem para onde é que vai. Então, eu fui pro trabalho. Por que eu fui pro trabalho? Porque eu tinha menos peça? Não me influenciou tanto, não, isso daí. Me influenciou, sabe por quê? Porque eu estagiei no TRT 2 anos e eu estagiei no escritório trabalhista. Então, eu sabia fazer, meu amigo, qualquer petição trabalhista você podia me mandar que eu fazia. Eu era do contencioso trabalhista. Rapaz, era todo dia, peça, 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 peça. Aí depois eu fui pro TRT, eu sabia todo o processo trabalhista. Podia. Então, eu manjava muito trabalho. Aí eu fiz direito de trabalho, puf, de boa. Então é o que eu falo. Às vezes a galera, como eu dou aula na segunda fase do Jus e Civil. Tem muitos alunos, como aqui o Renan, quer fazer civil, que tem afinidade com civil. Mas civil é um mundo. São muitas peças. São, não vou mentir. Mas são fáceis de serem identificadas. Dificilmente, muito difícil. Uma prova de civil você fica, rapaz, que petição é essa, hein? Como é que é esse caso aqui, hein? Que caso é esse? Qual é o recurso? É uma inicial, é uma contestação? Muito difícil. É muito na cara. Porque quem gosta de civil, manja disso aqui, ó. É uma indenizatória, é uma ação aqui, sei lá, monitória, é um divórcio, é um uso capião. Porra, é uma coisa de cara você mata. E tá tudo no Código Civil. Muito fácil você conseguir juntar ali os artigos. Então, segunda fase, inclusive, meu povo, primeira fase é nós e Deus, né? É a gente e Deus. Agora, na segunda fase, você pode levar o seu vademecum. É, professor? É. Posso consultar? Pode. Pode não, deve, né? Então você pode usar o seu vademecum. Colocar lá, pegar o artigo. Posso grifar o vademecum? Pode. O que você não pode fazer é estruturar o vademecum. Como assim estruturar? Tipo assim, petição inicial, vou botar só de amarelo. Aí, 319, súmula tal, tal. Aí tudo que for petição inicial tá de amarelo. Aí, contestação, eu vou grifar de roxo. Tufo, 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 tufo. Sei lá. Apelação, eu vou grifar de, sei lá, nem tem aqui, laranja. Ou seja, você montar a petição grifado. É tipo uma cola, né, que você faz. Isso aí não pode. Não pode estruturar. Mas você pode grifar de boa. Pode escrever, olha,
Não é indicação, não é indicado você escrever alguma coisa no vade-mecum, tá? O máximo que se você quiser escrever é colocar uma súmula ou outra. Tipo assim, ver súmula tal. Fora disso, eu não indico. Porque o cara da banca pode não entender aquilo que você está colocando, pode identificar como fosse uma cola. E colou, meu povo. Cola é zero. Cola é zero. Zero, cagou pau. Já era, perdeu. Duas coisas na segunda fase que a gente não pode vacilar. É a marcação, para não dar zero, e assinar a petição inicial, porque dá zero. Ah, mas eu assinei a petição inicial, botei meu nome lá, e eu gabaritei as questões. Soma aí, vê se dá 10. Ou vê se dá 6. Não dá nem a pau. Tu perdeu a petição vale 5. Sim, 10 pontos, menos 5 só tem 5. Eu consigo. Se tu fechar as questões, tu não passa. Porque tem que tirar 6. Então, não pode vacilar com a petição. Então, segunda fase, pessoal, eu sempre indico, faça aquilo que você tem mais afinidade, né? Tem gente que vai fazer trabalho que odeia trabalho, que não sabe nem como é que é as peças de trabalho. Não, eu odeio, eu odeio. Ah, Maria, nem curto isso aqui. Mas eu vou fazer porque é o que quem menos cai. Não, cara, vai porque, eu gosto de penal, mas eu tenho medo de penal. Rapaz, não tem negócio de medo, não. Tu gosta de penal, faça penal, pô. Ah, eu gosto de trabalho. Porra, vá pro trabalho. Eu gosto de civil, faça civil constitucional. Meu irmão fez constitucional porque ele adorava direito constitucional. Passou tranquilo. Tem gente que vai fazer empresarial, tem, é uma parcela muito pequena. Mas a galera que faz é a galera que gosta. E esse aqui, ó, passa de boa. Tranquilo para empresarial. Tem nem mistério. Tranquilo? Então, segunda fase, meu povo, é isso. A gente tem uma petição para fazer. 4 casos concretos. Geralmente são 4 questões valendo 2,5. Tudo igual. 2,5. Geralmente são 2 itens. Item A e B cada uma. Então são 8 questões, né? Se eu fosse trabalhar, né? Dessa forma. São 4 questões, quase todas. Nunca, não me lembro de não ser. Mas todas as provas, as 4 questões têm itens A e B para você escrever. Tá? Toda a segunda fase ela é de escrever. Não tem nada para você marcar, não. É de escrever. Então você vai escrevendo. Posso pegar o Vadmeco? Pode não, deve. Olha o Vadmeco, pego lá o artigo. Ah, o artigo aqui é tal. Show, beleza. Faz isso, faz assado. E o grande segredo, meu povo, da segunda fase é você saber usar o Vadmeco. É você saber usar o índice remissivo. Ah, é, professor? Que negócio é esse de índice remissivo? Deixa eu ver se eu tô com o meu. Aqui, tô bem aqui, calma aí. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho. Vou pegar aqui o meu Vadmeco. Aqui, ó. De boa. Deixa eu até tirar aqui a apresentação para vocês verem melhor. Pronto. Vadmecozinho. Aqui no meu caso, civil empresarial. Beleza? Tranquilo. Quando eu pego isso daqui, eu pego aqui, sei lá, Código Civil. Vou lá no final do código. Olha só. Tá aqui, ó. O código termina aqui. Código Civil. Último artigo, ó. Peguei aqui o Código Civil. Vou no último artigo. Beleza? Beleza. Último artigo. 2046. Pronto. Acabou aqui. Quando eu viro a página, tem um negócio chamado índice alfabético remissivo. Olha só. Índice alfabético remissivo. Todo Vadmeco tem isso. Todo Vadmeco. O grande segredo da segunda fase é esse aqui. É o segredo da segunda fase. Porque como você pode usar isso daqui? Vamos lá. Caiu uma petição de alimentos na segunda fase de civil. Tá aí. Petição alimentícia. Tá, beleza. Rapaz, quais são os artigos de alimentos, hein? Não me lembro, não sei mais, me deu um branco, não lembro mais nada de direito da família, não lembro mais nada. Calma. Vai lá no Código Civil, vai lá no índice remissivo. Procura aí. Pensão alimentícia, sei lá, pensão alimentícia, isso eu acho. Pensão alimentícia, pensão alimentícia. Porque cada aqui, ó, povo, tem os nomes das coisas, ó. Herança, inventariante, P de pena, penhor, pessoa, penhora. Opa, passou. Não tem nada de pensão de alimentos.
Mas será que tem alimentos? Bora ver. Alimentos, alimentos. Vamos lá para a letra A. Alimentos, alimentos. Opa! Alimentos. Tá aqui. Então, aqui ele fala alimentos. Tá lá nos artigos 1694 a 1710. Compensação com outras dívidas. Artigo 303. Definitivos, exoneração, legado, súmulas. Então, ele vai te dizer onde está tudo de alimentos. Aí você vai lá e pesquisa exatamente qual é a resposta daquela pergunta. Meu povo, a segunda fase, é o que eu sempre falo para o menino lá do cursinho. A segunda fase, apesar dela ser aberta, ou seja, de escrever, ela é fechada. Por quê? Porque a OAB, a FGV, ela quer que você responda com o artigo da lei. Então, com isso, ela acaba automaticamente fechando a prova subjetiva. Fechando o que eu falo você não tem muita margem, ela não quer discutir jurisprudência, não vai discutir isso. Ela quer que você copie e cola o artigo. Então, apesar de ser uma prova aberta, parece engraçado isso, é até contraditório, mas ela é uma prova fechada. Então, nisso aqui, meu povo, por quê? Porque você vai copiar, literalmente, um artigo que está aqui e colocar na tua prova. Literalmente. Então, mas como é que a gente sabe disso? E como é que eu vou estudar para uma segunda fase? Fazendo as provas anteriores. Olha só. Você vai pegar os últimos 10 anos de direito civil. Sei lá, desde 2015, especial, né? Porque o CPC mudou. Então o Renan vai pegar todas as provas de 2015 até 2022. Pode pegar até de 2002, mas só a parte de civil. Entrou o processo, nem responde, pula. Pode pegar as provas e vai fazer todas as provas. Você vai ver que a banca, ela também gosta de perguntar as mesmas coisas na segunda fase. As perguntas se repetem. Rapaz, sucessão cai toda a prova. É sempre a mesma pergunta lá no civil. Família, alimentos, sempre cai. O pai se recusa a fazer o teste de paternidade. Toda prova tem essa pergunta, praticamente. Se não é uma prova toda, é uma prova sim, uma prova não. Prova sim, uma prova não. Se recusou a fazer o teste, tem súmula já que reconhece a paternidade. Se você não fizer nenhuma prova, você não vai saber disso. Que a banca ela gosta de perguntar sobre a paternidade, por exemplo. Como é que eu sei disso? Porque a gente faz todas as provas. Te treina todas as provas. Pega aí os últimos 10 anos de prova. Faça todos. Duvido você não saber como é que a banca pensa. Se colocar a resposta correta sem um artigo, recebe metade da questão? Recebe. Tá? Tanto que na pontuação, eles mostram lá até a resposta 0,5, exemplo. Com o fundamento, mais 0,5. Então, tipo, se deu só a resposta, ganhou 0,5. Se não deu o fundamento, perdeu. Se deu o fundamento, ganha tudo. Ganha um ponto. Entendeu? Então, recebe também. Tá? Beleza? Tranquilo, povo? Então, importante esse nosso bate-papo de hoje, para vocês verem que não é nada assim, bicho de sete cabeças, pobre. Falta estratégia pra galera. Você pega, eu vou mandar depois esse material que a gente fez aqui na nossa aula. Vou mandar para vocês o livro de teoria. Vai que alguém quer dar uma lida, quer revisar algum assunto, de boa. Vou mandar para vocês. 2, vou mandar o livro de questões. Esse é importante. Tá? Ah, professor, não vou fazer a OAB agora. Eu estou no segundo semestre, estou no terceiro semestre. Beleza. Mas esse livro de questões, ele é dividido por matéria, por disciplina, na verdade, e por matéria dentro da disciplina. Então, se você está no segundo semestre, por exemplo, estou fazendo aqui, sei lá, teoria geral do processo. Lá na matéria de processo civil, do livro que eu vou te mandar, tem lá as questões de teoria geral do processo da OAB que já caíram. Então, isso é legal para você já ir estudando, já ir se familiarizando como é que a OAB gosta de cobrar aquele assunto. Beleza? Tranquilo? E é isso, meu povo. Então, acertando isso, partiu pegar a carteirinha da OAB.
partiu pegar nossa aprovação. Galera, ficou alguma dúvida? Deu certo? Deu para entender um pouquinho esse nosso bate-papo, essa nossa ideia que eu gosto sempre de passar, porque a gente tem muito receio da OAB, mas o que falta é uma estratégia de estudo. A maioria das pessoas, 90% das pessoas vão fazer a prova da OAB, pegam livros e livros de teoria, vão sem nem saber quantas questões tem cada prova, se matam de estudar filosofia, se matam de estudar direitos humanos, direito internacional, mas isso não faz você passar. A gente acabou de ver aqui. O que faz você passar são as matérias que você gosta. Olha aí a putaria. E nem isso a galera se toca. É que nem eu fiz ali. O que faz você alavancar são aquelas duplas que você gosta de estudar. E na prova, eu começo por onde? Exatamente pelas questões que você gosta. A minha prova, eu ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Eu comecei a fazer as matérias que eu mais gostava. Comecei por ética, para fazer logo ética, que ética é fácil, meu povo, não é difícil. Logo para ética. Depois eu fui para civil, processo civil, trabalho, processo trabalho. Só aqui, aí você pega moral. Você pega moral, ó, na prova. Você começa a saber que tá acertando. Você sabe que tá acertando. Ah, rapaz, isso aqui acertei. Acertei. Você começa a pegar moral, pegar moral, pegar moral. Você chega na prova que você nem sabe, sei lá, penal e processo penal. Eu nem sabia da matéria. Mas você tá com a tua moral tão alta que tu sabe que tu acertou as questões, que, rapaz, até penal tu acerta. Até no chute. Porque você tá ali com a moral elevada. Quando eu fiz as de processo civil que eu acertei, que eu tava indo bem, 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 ao menos a Aham, primeira, a segunda eu não acertei. Quando foi na terceira para adiante, que a aham, primeira era uma de prevaricação, aí eu já aham. me toquei logo. Aí, rapaz, eu tô bom até em penal aí. Mas depois Eu eu te disse, fui, eu levei a tô te facada. falando. Mas eu falei ali, ó, tu vê no quadro, das 6 questões de penal, Renan, tu acertar 3, tá de bom. De boa. Ah, você tem só 2, beleza, tu recupera lá naquelas últimas lá, que eu te falei. Empresarial, tributo, que eu botei só pra tu acertar uma ali. Então tu recupera lá, no CDC, na ECA, Internacional, Direitos Humanos. Então mesmo que você ainda papoque em penal, processo penal, ainda tem muito pra tu recuperar lá no final. Então, é o que eu falo, é estratégia, meu povo. É estratégia de estudo para a prova da OAB. Tranquilo? Show de bola? Tá aí. Esse foi um bate-papo importante. Essa nossa aula, né? Essa nossa conversa de hoje foi toda gravada. Eu até indico depois, se você não teve tempo de prestar muita atenção, tal, assiste depois. Pega essa ideia. Eu vou mandar esses materiais para vocês, tá? Fique tranquilos. Prova da OAB não é um bicho de sete cabeças, né? É só a gente saber ter estratégia de estudo. Ponto final. Só isso, meu povo. É porque a gente vai, muitas vezes, 99% das pessoas vão sem saber nem o que se trata. Só tem medo, só tem medo. Prova da OAB, você fala OAB, o pessoal, ai, meu Nossa Senhora, ai, meu Nossa... Calma, cara, é uma prova normal, porra. Se não passar, não é a prova da sua vida. Tem mais umas 3, 2 pelo ano. Todo ano tem 3 provas. Então, vai dentro, de boa. Tranquilo? Beleza? Vai dar tudo certo, meu povo. Tenho certeza disso. Então, assistam de novo essa aula, se for o caso. Pegue as estratégias que a gente conversou aqui. Apliquem que vocês vão ver que vai dar diferença. Olha o que eu estou lhe dizendo, eu prometo. Aplica aí, essa forma que eu estou fazendo, que eu falei para vocês hoje. Grifa. Pega a resposta correta. Sim, o que eu fiz com aquele caderninho? Lembra o caderninho que eu fiz de respostas corretas? Só para fechar aqui a nossa aula. Na semana da prova, olha aí. A prova era domingo. Na segunda-feira, eu peguei meu caderninho e comecei a ler. Ler as respostas corretas. Então eu comecei a estudar respostas corretas. Estava errado? Tá não, porque era a resposta correta. É tudo resposta que a banca diz que é correta. Então eu estou estudando por um material confiável. Eu estou estudando pelo livro da FGV, praticamente. Quando chegou no domingo, várias questões que eu já tinha lido até a resposta correta caíram praticamente iguais ou muito parecidas. Então eu estudei pelo livro da FGV, pelo livro da banca. Dá trabalho? Dá. Não vou mentir, não. Dá trabalho você fazer isso.
E é assim que você estuda por questões. Não é só estudar por questões, não é resolver questões. É diferente. Porque a galera não entende. A galera pensa fazer questões, estudar por questões é só fazer questões. Ah, acertei. Ah, errei. Ah, acertei. Não, isso aí tá tudo errado, tudo errado. É assim, estudar a questão, ler o enunciado, marcar o item, ver o comentário, voltar para o item que você errou. Por que eu errei? Ah, o artigo tal. Ah, bora ler esse artigo. Lê o artigo, pô, porque letra, ó, OAB é letra da lei pura. Ah, esse artigo eu não me lembrava. Lê lá, volta lá, vai lá no Código Civil, lê o artigo. Ah, agora sim, entendi. Vai lá no Código Penal. Ah, é mesmo, ó. Não me lembrava não disso aqui. Pronto. Aí você copia no caderno, então você trabalha o visual, você trabalha o copiar. Na semana da prova você vai ler as respostas. Meu amigo, não tem erro, não tem erro. Tô lhe dizendo. Faça dessa forma que não tem erro. Beleza? Tranquilo? Meu povo, ficou alguma dúvida? Tudo ok? Deu pra gente poder acalmar um pouquinho os corações quanto ao OAB? Vai dar certo, meu povo. Essa nossa aula foi gravada, vou encerrar ela agora. Então, calma aí.